Carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos olhar um pouco para esta que é chamada carta pastoral. Algumas cartas pastorais no Novo Testamento são chamadas assim porque foram escritas com conselhos para pastores. Mas é claro, uma carta pastoral não trata apenas de questões pastorais ou exclusivamente, porque nelas estão contidos ensinamentos para a igreja. O que nós fazemos sempre nos nossos cultos é aprender com a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. E assim Paulo diz, Paulo está falando a Timóteo: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. No nosso primeiro culto hoje, às 8 horas, nós enfatizamos isso. Todo primeiro domingo de cada mês, nós temos um culto das 8 às 9, de oração, meditação bíblica, chamado Começando o Mês com Deus, todo primeiro domingo de cada mês. Eu queria replicar uma ênfase que eu dei em um dos momentos na meditação, que foi a importância da palavra de Deus. Nós falamos no primeiro culto sobre como podermos andar ao lado do Senhor, as condições para isso. Quando você tem dúvida acerca de decisões que tem de tomar na vida, seja ela de ordem pessoal, saúde, financeira, emocional, afetiva, sentimental, negócio, trabalho, é verdade que a gente fica sempre em dúvida quando tem de mudar de emprego, por exemplo, mudar de cidade, mudar um curso. Também quando você liga a televisão sábado, domingo e ouve pregações que são diferentes daquilo que você tem aprendido na sua igreja, você tem de ter referências, um padrão que dê a você o sossego de, ainda que aquilo que você ouviu foi agradável, você não vai se desviar do que você tem aprendido. E há duas questões, ou duas bases que a Bíblia nos ensina. Uma é o próprio ensinamento do Espírito de Deus a nós. A palavra de Deus ensina isso. Deus fala no nosso coração. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho espiritual que impede que aqueles que estão ligados ao Espírito Santo se enganem, sejam iludidos. E o segundo elemento é a palavra de Deus. Por isso precisamos muito conhecer a palavra de Deus, porque isso impedirá que nós erremos em coisas até elementares, básicas. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo já idoso, já na iminência de encerrar o seu ministério, pressentindo que a morte já estava se aproximando, ele se ocupa em transmitir a Timóteo, além de tudo que ele, das maneiras como ele tinha feito pessoalmente, ele escreve estas duas cartas. E nesta carta, esta voz da experiência, esse homem que, por tudo aquilo que vivenciou, tem autoridade para aconselhar, ele faz isso. E que conselho neste momento Paulo dá a Timóteo? Versículo 2:
prega a palavra. Duas questões que não vão merecer nossa atenção mais profunda aqui. Primeira, prega, seja um pregador. Desenvolva a arte da comunicação, a homilética. Seja você alguém que expõe a palavra de Deus. Seja alguém atraente da maneira como você, pela palavra, pelos gestos, pelos olhos, você convença as pessoas que te ouvem de que você sabe do que está falando. Mas o que você vai falar? Segundo ponto, prega a palavra. Nossas experiências são boas, interessantes, as histórias que podemos colocar na pregação, todas elas devem apenas ilustrar a palavra de Deus, a verdade. Felizes aqueles que sabem ouvir, aqueles que sabem aprender e que sabem viver estas coisas. E Paulo, as verdades da palavra de Deus, e Paulo diz: Timóteo, eu te exorto. Interessante isso. É o mais velho que está falando, é como um pai ao filho. Paulo chama Timóteo de filho na fé. Não foi Paulo quem levou Timóteo a Cristo. Paulo, nessa sua carta, ele fala, às vezes eu confundo, vó Loide e mãe Eunice, ou o contrário. Foi em casa que Timóteo se converteu. Quando Paulo chama ele de filho, está se referindo ao ministério dele, e não à sua conversão. Ele era um filho, um discípulo do ministério pastoral que ele tinha. Eu te exorto, essa palavra quer dizer, eu te ordeno. Há uma urgência nisso. Por isso, não deixe, Timóteo, de considerar isso que eu estou te falando. E o que eu te falo é isso: prega a palavra. Meus irmãos, eu não sei se algum dia eu vou compreender em plenitude isso, mas a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural, inexplicável, que realiza as coisas mais extraordinárias. A palavra de Deus tem a capacidade de entrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, invadir nossas entranhas e colocar ali sentimentos, entendimento, compreensão. Nenhum discurso, nenhum recurso de oratória é capaz de fazer. Uma vez, nesse ponto, eu falei, você às vezes está com dor de cabeça e você diz, vou tomar um analgésico, você o toma. Um tempo depois, a dor passa. Se alguém te perguntar, você sabe como é que funcionou esse analgésico dentro de você? Eu não sei. Vanderlei está aqui, é farmacêutico, talvez saiba, não é alguma coisa a mais sobre isso, enfermeiros que estão aqui. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: quando eu ingiro um analgésico, quando eu estou sentindo uma dor, a dor passa. A palavra de Deus é assim. Por quê? Porque ela é de Deus, porque veio dele. A palavra de Deus não são sons que Jesus, os apóstolos e no Velho Testamento os profetas pronunciaram. Elas tiveram uma geração no próprio Espírito de Deus, e ela contém um poder inexplicável e também irresistível. Eu não tenho dúvida, irmãos, em dizer que as heresias que se espalham por aí é por falta de pregação da palavra de Deus. As crises que existem em tantas igrejas, crises doutrinárias, crises eclesiásticas, crises administrativas, é por falta da pregação da palavra de Deus. A ilusão do fanatismo que leva tantas pessoas até mesmo a comprometerem a sua vida, é por falta de pregação da palavra de Deus. As mentiras que proliferam em pregações, em livros,
Tudo isso acontece porque há um caminho aberto para ser explorado pelos espertos quando falta pregação da palavra de Deus. Então Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você é um menino inteligente, bem formado, nasceu no lar cristão, você tem, me perdoe Timóteo aqui, não é? Você tem esse pedigree de tão boa qualidade, mas não se deixe iludir, querendo ser famoso, poderoso, querendo ser o homem da televisão, do rádio, grande escritor. Se Deus te permitir ser tudo isso, nunca se perca numa coisa, em pregar a palavra. Se você me perguntasse agora: pastor, como é que eu posso saber qual a religião verdadeira entre tantas que existem? Eu diria isso: a verdadeira é aquela que abre a Bíblia Sagrada e a prega inteiramente, de Gênesis a Apocalipse, e que dá às pessoas a liberdade de, pelo Espírito, confirmarem aquilo que é dito. Quando Paulo diz isso a Timóteo, ele diz: olha, faça isso, Timóteo, porque é diante de Deus que eu estou te exortando, diante de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o julgamento pelo qual todos nós passaremos será um julgamento tendo como elemento aferidor, tendo como parâmetro, como paradigma, a palavra de Deus. É isso. No dia do juízo, nós seremos julgados por nossa fidelidade à palavra de Deus. A obediência a ela, a prioridade dela, a submissão a ela. E Paulo, depois de dizer: eu te exorto que você pregue, ele diz: Timóteo, em cultos, em aconselhamentos, em visitas, eu peço a você, insista. Algumas versões trazem a palavra inste. Seja você insistente em usar em todas as ocasiões a palavra de Deus. Para você saber se aquilo é de Deus ou não, procure saber se está na palavra. É como se Paulo estivesse dizendo a nós aqui hoje, para que você tenha descanso no seu íntimo, em saber que você está fazendo a escolha certa. Olhe para a palavra, se os seus procedimentos estão sendo firmes. Olhe para a palavra, se o teu casamento precisa de cura, faça isso de acordo com a palavra. Na educação dos teus filhos, use a palavra. Na tua postura no trabalho, na escola, em qualquer lugar, tenha como referência a palavra de Deus. A maneira de você negociar, quando você vai estar numa festa de mudança, de celebração qualquer, popular, você pode ir. Como eu devo me comportar lá? Olhe para a palavra, ela tem instrução para tudo isso. Como pregar numa ocasião especial, no velório, numa formatura, como pregar numa ocasião em que você está diante de um auditório de pessoas não crentes. Quando você tem de dar testemunho acerca de procedimentos teus, porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não se droga, porque você não vê pornografia, você vai encontrar na palavra de Deus o sustento, a base, o fundamento para as suas respostas, para as suas explicações. Insista, Timóteo. Quando você estiver em algum lugar, o teu testemunho for fundamentado na palavra, e isso incomodar as pessoas, não deixe de falar, não pare, fale a palavra. Quando você estiver falando e você for desprezado, quando você estiver anunciando a palavra de Deus, ou justificando as suas atitudes, e você for desprezado, insista, Timóteo. Em toda ocasião, seja a palavra de Deus a base dos teus argumentos. O salmista disse: a palavra de Deus é lâmpada para os pés,
e a luz para o caminho. Não queira se envergonhar o cristão que tiver como fundamento dos seus pensamentos, até mesmo dos seus sentimentos, das suas decisões, das atitudes e dos atos, a palavra de Deus. Sim, querido, querida, você pode hoje à noite sentar em casa, se você é casado com seu cônjuge, com um namorado, um noivo, se você não tem nenhum desses ainda, com seu irmão, com o papai, com a mãe, escreva pelo menos a sugestão que eu estou fazendo aqui, 5 questões da sua vida. Estou falando de problemas só. 5 questões. Dúvidas ou necessidades, ou fatos circunstanciais, ou problemas que estão se prolongando, decisões que tem a tomar. Escreva 5 questões que são tua ou que são do casal ou da família, e se proponha a orar, pedindo que Deus mostre pela sua palavra a direção que você tem de tomar. Eu desafio você, que no mais breve tempo que você possa calcular, você encontrará na palavra de Deus a direção, a resposta, a orientação, até mesmo o consolo. E Paulo vai além, ele diz: insista a tempo e fora de tempo. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo: Timóteo, você use a palavra, justifique-se com a palavra, quando for conveniente e quando não for, quando parecer o tempo certo e quando não parecer, quando for conveniente ou quando não for. Isto é, a tempo e fora de tempo. Fora de tempo para as pessoas que podem se incomodar. Fora de tempo quando você está numa reunião social, como o primeiro milagre feito por Jesus foi lá em Caná da Galileia, um casamento, e a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquela festa. Onde estava Jesus? Está no cantinho. Está tudo bem, não precisamos incomodar o homem, não. Deixa ele aí. Até a hora que acabou o vinho. Aí Maria chega e diz: meu filho, olha, alguém vai te procurar daqui a pouco. Ele diz: não, mamãe, não é chegada a minha hora. Naquele momento, não pareceu ser importante que qualquer coisa relativa à religião, à divindade, a Deus, fosse oportuno. Estava todo mundo alegre demais. Ali parecia um momento que estava fora de tempo qualquer expressão que exaltasse ao Senhor, mas ele estava lá. Jesus já sabia que ali teria início o seu ministério com aquele milagre. Sim, querido, quando você for aconselhar o filho, a filha, por qualquer razão, seja um conselho ou uma repreensão, lá antes a palavra de Deus, peça a Ele que te oriente, porque as pessoas podem resistir a você, aos seus argumentos, ao teu discurso, mas ninguém vai se opor à palavra de Deus. Eu tenho alguns exemplos, irmãos, que ouvi de membros até dessa igreja, de outras igrejas que pastoreei, de terem dito isso: pastor, no auge da minha discussão, seja lá com o cônjuge, com o pai, com o irmão, eu abri a Bíblia e disse: o que está escrito aqui? E essas pessoas disseram: e ali a discussão acabou. Porque quando é Deus quem fala, tudo muda. Por que, queridos, usar sempre a palavra de Deus? Veja o que disse os dois versículos anteriores, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Comecei dizendo: o poder da palavra de Deus está na sua inspiração. Eu sei, alguém pode estar pensando: pastor, então é um problema quando as pessoas, ao invés de irem à Bíblia, vão ler horóscopo, vão naquelas mulheres que leem as mãos.
Elas dizem que fazem isso e vão fazer consultas esotéricas de qualquer maneira. Sim, o que nós sabemos, porque somos cristãos, é que apenas a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, divinamente inspirada. Guarde isso para sempre. Quando você ler a Bíblia, o poder que ela tem, repito, é porque ela veio de Deus. É porque ela veio do Senhor, divinamente inspirada. Por isso, ela é proveitosa. Por isso, ela tem essa capacidade. Ela gera efeito. Para quê? Para ensinar, isto é, para aconselhar, para dar direção. Como é bom a gente abrir o Salmo. Como é que começam os Salmos? Com bem-aventurança. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo os vagos conselhos dos ímpios que estão à nossa volta, sempre querendo nos dar as melhores dicas. Esses que não se unem aos que zombam dos que são justos, estes que não se associam aos pecadores, estes não serão felizes. Quem serão os felizes? Aqueles que abrem a palavra do Senhor e nela meditam de dia e de noite. A palavra tem o poder de dar a direção, por isso Paulo diz, ela é proveitosa para o ensino, mas também ela é proveitosa para a repreensão. Repreender é admoestar. Repreender é você abrir a palavra e dizer, você está errado, nisso que você está imaginando, nisso que você está acreditando, nesse caminho que você está escolhendo. Admoestar, repreender, é isso, é mostrar o erro à pessoa que está errada, com poder, com autoridade da palavra do Senhor. E ela também é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, para exortar. Aqui não é mostrar o erro, aqui é advertir, aqui é prevenir. É dizer, olha, não vá por esse caminho não, que você pensa que ele vai para o bem, mas ele vai para o mal. Não é assim que principalmente nós pais fazemos com os nossos filhos. Mas a palavra de Deus exige uma coisa de nós. O final desse versículo 16 diz, faça isto com paciência, faça isto com o ensino, com longanimidade, com instrução. E aqui eu diria, você cônjuge, você pai, você mãe, nunca se canse de ser um ensinador. Nunca se canse de ser um instruidor. Seu filho vai ficar adolescente, rebelde, não desista, não se canse. Tão interessante como Paulo coloca isso. Ele vai ficar jovem, vai começar a tomar decisões autônomas, namoro, noivado, casamento. Ele se casou. Não desista, o teu ministério do ensino nunca terminará. Minha filha tem 41 anos, meu filho tem 37, faz amanhã 37 anos. Como é bom quando a gente se reúne e a gente percebe que eles querem receber essa instrução. Eles já ouviram isso de mim várias vezes, ou que os irmãos ouviram uma vez ou duas. Nunca seja rebelde com teu pai ou a tua mãe, porque eles têm no mínimo 17, 18, 19 anos de experiência, de vivência, de conhecimento na tua frente. Eles têm bagagem que você só vai ter depois deste tempo de diferença nas suas idades. Você está muito na frente no conhecimento tecnológico, não é? Você está muito na frente no conhecimento de todas estas artes eletrônicas que estão por aí. Eu falo arte porque é uma armadilha aqui, eles vendem aparelhos sem o manual de instrução, e quando vem em inglês ainda, ou você sabe ou não vai saber mais, você já passou da idade de saber. Eu não estou falando desses conhecimentos, eu estou falando do conhecimento da vida, o discernimento. É assim, meus irmãos, é assim. Nunca desista,
de ensinar. Nunca desista de aprender. Nunca desista de procurar na palavra de Deus o ensino para a tua vida e também para você se habilitar a ser um conselheiro confiável. Mas Paulo está aqui escrevendo para um pastor, e ele está com a compreensão de uma igreja. E Paulo faz uma observação que o levou a este ensinamento a Timóteo, e é ao mesmo tempo agradável e triste. Triste porque é um fato, e agradável porque a instrução está aqui. Paulo diz assim: Timóteo, seja o pregador da palavra, insista em todo o tempo, insista quando for conveniente, quando não for, exorta mesmo com paciência e ensino, porque dentro da igreja, este versículo 3, chegará um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Isso quer dizer, chegará um tempo em que a sã doutrina vai incomodar as pessoas. O sentido da palavra grega aqui é: elas não corresponderão ao ensino. Você não verá resultado do que você está ministrando. Eu não sei não, irmãos, mas eu acho que quase completamente esse tempo já chegou. O tempo quando nós, pregadores da palavra, já somos como que rejeitados, desprezados, às vezes até preteridos e alvos de zombaria. No Brasil ainda a coisa não está tão ruim, para não dizer tão feia, mas alguns colegas nossos do ministério que têm ido a outros países voltam horrorizados de terem sido zombados na rua por estarem carregando a Bíblia, serem cuspidos por estarem carregando a Bíblia. Onde isso? Lá na Ásia? Não, nos Estados Unidos da América, na Holanda, em países chamados, considerados com razão, países de primeiro mundo. São pessoas que não suportam a sã doutrina. Sabe o que significa isso, sã doutrina? Paulo está dizendo aqui isso. Esta sã doutrina é a instrução sadia, íntegra, uma instrução não contaminada, não corrompida, a instrução baseada na verdade e não fabricada pelos homens para agradar os outros. Isso não vai ser bom. Bom, queridos, a gente pensa, puxa vida, na igreja está vendo esse problema? Não só. Na maioria dos lares isso está acontecendo. Porque quando hoje os pais chamam a atenção do filho, qual é a reação deles? A maioria das vezes, onde eu tenho feito uma avaliação, uma ponderação, uma observação, é exatamente isso que acontece. Como é que os alunos tratam os seus professores hoje, nas escolas de qualquer nível escolar? Com respeito, com consideração? Eu sou seminovo, não sou velho. Sou da velha guarda, talvez. Eu sou do tempo quando eu chegava no grupo escolar, fazia fila, aí a professora ia lá na frente. Acho que só eu não sei da São Silvestre, não. Eu sei que é. E a gente cantava o hino nacional brasileiro. Quem mais é que fez isso? Nós estamos bem acompanhados. Nós cantávamos o hino nacional brasileiro. E aí entrávamos, primeira fila, segunda, terceira, quarta, entrávamos na classe. A professora, o professor, eram pessoas respeitáveis. Quando a gente viu o diretor da escola, a gente tremia de medo. Como é hoje? Nós sabemos porque ou irmãozinhos nossos, ou filhos, ou sobrinhos, ou netos estão frequentando escolas. Meus irmãos, isso que Paulo está dizendo aqui é referência a uma questão social, quando o bem, quando a justiça,
quando a dignidade seriam absolutamente desprezados, para falar em linguagem de hoje, seriam coisas deletadas dos relacionamentos. Então isso que acontece por aí, acontece também no contexto eclesiástico. Pessoas que viriam para assistir o culto, iriam dizer, como dizem hoje, como aqueles que ouviram a Jesus: duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? Disseram: nós não queremos isso. E essas pessoas desejarão ouvir coisas agradáveis, é o que Paulo está dizendo aqui. Elas irão correr atrás daqueles que vão dizer novidades. Isso que está no comentário bíblico. Pessoas que querem ouvir coisas para alimentar as suas fantasias. Onde tem uma igreja que prega que se orarem Deus cura, é lá que eu quero estar. A semana seguinte, onde é que tem pessoa que ora e Deus afasta os inimigos, é lá que eu quero estar. São pessoas que vivem como em shoppings ou supermercados, procurando uma promoção. Qual a promoção de bênção desta semana? Aonde? É isso que Paulo está dizendo aqui. Pessoas que vão querer ser atendidas em seus desejos que não incluem a justiça. E no verso 4 ele diz: essas pessoas não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Por que a importância da pregação da palavra? Porque esse é o risco. Olha o que Paulo diz: o grande perigo, estas pessoas se desviam da verdade. A verdade não é mais importante. Importante é se elas são agradadas. Interessante a gente ter ouvido isso, eu já ouvi várias vezes. Eu fui em tal igreja e não gostei. Bom, você fez uma avaliação, mas do que você não gostou? E às vezes, irmãos, o que a gente ouve é isso: eu não gostei das verdades que foram faladas. Nós temos aqui no auditório algumas pessoas que são da área da psicologia, e eu já ouvi isso de pessoas que eu aconselhei a procurarem psicólogo, psicóloga, e depois disseram: não vou mais lá. Por quê? Porque me falou coisas que eu não queria ouvir. Falei: bom, pessoas da igreja que eu pastoreava certamente disse a mesma coisa que eu te disse. Foi isso. Então eu não quero ser incomodado. É isso, irmãos, que acontece. Paulo diz que as pessoas que querem apenas ouvir aquilo que satisfaz as suas ambições de entendimento, de oratória, o risco é: se desviarão da verdade, perderão o rumo, ficarão sem nenhum sentido para a sua vida. Isso é se desviar da verdade. Quem faz isso está numa perdição iminente, no engano, no engodo. Ora, uma pessoa assim, como é que você define? Entre muitas definições pode-se dizer: são presas fáceis para o inimigo. Eu encerro dizendo uma frase que eu já disse algumas vezes aqui, é oportuno ser repetida: o dia do juízo será um dia de muitas surpresas, porque muitos bons religiosos estarão do lado esquerdo de Jesus e vão ouvir dele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E estas pessoas irão dizer: mas Senhor, eu fui um religioso exemplar, eu fui um puritano no cuidado, na disciplina da minha vida. E Jesus disse que vai falar para eles: eu nunca vos conheci. A Bíblia fala as condições daqueles que ele conhece: se tornaram bons religiosos, mas sem conteúdo que veio naquele tempo, naquele dia, virá a classificá-los ou qualificá-los para estar com o Senhor. O desvio da verdade muitas vezes é sutil. Lembra a história dos
dois cientistas que quiseram fazer uma experiência. Eles esquentaram água para cozinhar uma rã, e eles jogaram a rã ali dentro, e a rã pulou. Até hoje eles não encontraram aquela rã. Mas aí eles pegaram uma outra vasilha com água na temperatura ambiente e colocaram a rã ali, e ela se acomodou. E aí eles foram aquecendo a água bem lentamente, paulatinamente. E à medida que a temperatura da água subia, o corpo da rã também subia em temperatura. E foi subindo, subindo, até o momento que a rã, entre aspas, pensou: essa água está quente demais. E ela quis pular, sua musculatura, seus nervos já estavam começando a entrar no processo de cozimento. E ela não teve mais reação. E foi o almoço daqueles rapazes. É assim o desvio da verdade. O inimigo vai fazendo isso tão lentamente que a pessoa nem sabe que está sendo cozinhada, destruída, devorada. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que é apenas agradável. Cuidado com os ensinamentos que não contêm a verdade em Cristo. Cuidado com aquela pregação que mutila a palavra. Cuidado com isso. Eu queria que você saísse daqui nesta noite com essa certeza: a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus tem muito mais poder do que talvez você possa imaginar. Quando uma pessoa levanta a mão aceitando Jesus e é realmente transformada, e Jesus entra ali e muda a vida, aquilo foi o poder da palavra de Deus, não foi argumento de um pregador, não foi nenhum discurso. Aquilo foi a palavra que invadiu aquele coração e revelou que ali havia a necessidade de uma mudança. Quando você tiver de corrigir alguém, de ensinar alguém, de instruir alguém, de repreender alguém, use a palavra de Deus, use os recursos da palavra de Deus, faça isso com você mesmo, faça isso com a tua família. Se você é chefe numa empresa, em algum lugar, use a palavra de Deus. Mas eu não posso usar a palavra de Deus no meu trabalho. Você não vai citar a Bíblia, você vai usar o princípio dela, a verdade que ela contém, mesmo que não seja oportuno, a tempo e fora de tempo. Insista, não se canse, porque a sociedade tem uma única esperança. E esta esperança é a palavra de Deus. A esperança de renovação, a esperança de transformação, a esperança de recuperação. Isso não vai passar, irmãos, por poderes públicos, por mudança de governo. Isso não vai acontecer a partir da mudança da forma de se ensinar nas escolas novas disciplinas. Não! A esperança é o povo se voltar à palavra de Deus. As nossas moedas, eu falo nossas porque no Brasil, não sei se tem isso, nos Estados Unidos, não é? O que está escrito lá na moeda? Oi? O que quer dizer isso? Nós confiamos em Deus. Quem confia em Deus precisa buscar conhecer a palavra de Deus. Talvez isto responda também a algumas questões suas, porque na tua vida você tem eventualmente dificuldade de lidar com certas situações. Qual é o remédio? É a verdade do Senhor. Foi Deus quem fez você, Ele te conhece melhor do que você se conhece. E a palavra dele existe para ser para nós todas as respostas, para ser para nós as explicações de tudo que acontece conosco. A Bíblia não se propõe a explicar tudo o que acontece no universo, mas no nosso universo pessoal. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Te agradecemos, Pai, porque é tão bom nós falarmos isso. Não apenas porque encontramos fundamento escriturístico aqui, porque nós já ouvimos a respeito disso, mas porque a nossa própria vida é um testemunho disso, do poder que tem na Tua Palavra, da excelência de cura, cura da alma, cura da mente, cura das intenções próprias, cura das injustiças. Ó Pai, que poder extraordinário tem a Tua Palavra.
que cada um de nós aqui saia nesta noite com um pacto pessoal de se entregar plenamente ao entendimento, ao conhecimento, à interpretação correta da Tua Palavra, para que esta recomendação que Paulo deu a Timóteo esteja em todos os lugares. Prega a palavra. Isto desejamos, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Por Cristo Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Nós teremos agora, irmãos, uma cerimônia muito especial